essa cobrança, né? Mas vou gravar aqui para a gente poder conversar. Então, gente, ó, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês sobre a ONC é a seguinte coisa. A ONC, ela é dividida por série. Então, os alunos da primeira série fazem uma prova, os alunos da segunda série fazem outra prova e da terceira fazem uma prova específica. Isso na teoria. Só o que é que acontece na prática? Na prática, a ONC, ela embaralha as questões. Então, o aluno do terceiro ano vai fazer as questões do primeiro e do segundo ano também. O aluno que está no primeiro ano, ele vai se deparar com questões que são lá do terceiro ano. Então, nesse aulão aqui, a gente vai trazer temas que podem ser tangenciados, tanto para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano. Como a ONC é uma Olimpíada que ela busca e traz muito aí a questão de atualidades científicas, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, ó, é que essas provas elas vão trazer uma temática do Covid-19. E quando nós falamos do Covid-19 na perspectiva da química, a gente tem que entender como é que a química ela vai trabalhar para combater esse vírus. Lembrando, os vírus, eles são micro-organismos, eles são uma estrutura, né? Só que essa estrutura é uma estrutura acelular, ou seja, não possui célula, ela não possui material genético próprio, ela possui material genético próprio, né, que é o DNA ou RNA, mas eles não possuem organelas citoplasmáticas, eles não possuem metabolismo próprio. Tanto é que eu digo que eles não possuem célula. E como é que a química aqui vai estar tendo essa ligação com o Covid-19? Gente, quando nós falamos em química e Covid-19, algumas coisas aí vão entrar como pauta. A primeira coisa que a gente pensa logo quando a gente fala em Covid-19 é do álcool em gel. Renato, como é que o álcool em gel funciona? Então, a primeira coisa aqui, ó. O álcool em gel, ele é uma mistura de álcool etílico ou simplesmente álcool etanol. Preste atenção, o álcool etanol é o nome científico do álcool utilizado. Álcool etílico é o nome comum que nós falamos. Se vocês pegarem um frasco de um álcool, por exemplo, a gente aqui é um frasco de um álcool. Nesse frasco vai ter o nome assim, álcool etílico 70%, tá bom? Observe que esse etílico é o nome que vem no nosso cotidiano. E álcool etanol é o nome que a gente vai utilizar nos postos de combustíveis, na indústria química. Quando nós falamos do etanol, ele possui uma estrutura molecular própria. Renato, como é essa estrutura molecular própria? Essa estrutura molecular própria ela vai ser representada de duas formas e vocês devem saber disso. A primeira, vou botar aqui com uma corzinha, que eu não vou dizer qual a cor, porque eu nunca lembro, acho que é azul. Então, vamos começar. A primeira fórmula é a fórmula estrutural condensada. Observem que nessa fórmula aqui, ó, nós conseguimos ver quais são os átomos, que é átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e como eles estão organizados. Mas para a ONC, eu acho que não cai fórmula condensada. O que pode cair para vocês é a fórmula em linhas. Presta atenção que é a fórmula em linhas. A fórmula em linhas é essa abençoada aqui. São esse monte de traço que a gente precisa ter a seguinte noção. Cada pontinha dessa, agora vamos com calma, tá bom? Cada quinazinha dessa vai representar um átomo de carbono. Então, se vocês visualizarem um monte de pauzinho assim, ó, meus abençoados, já coloquem na cabeça de vocês que a ONC está trazendo para vocês uma estrutura que tem um monte de carbono, tá bem, ó? Cada quinazinha dessa representa um átomo de carbono. Então, tenho aqui, ó, um átomo de carbono, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui outro e aqui outro. Acontece que a gente representa assim porque existem moléculas muito grandes. E se tem uma raça infeliz, preguiçosa, é a raça do químico. Então a gente criou essa forma para a gente não precisar desenhar essas moléculas aqui, ó. Tá bem? Então a primeira coisa, todo mundo consegue visualizar o que essa estrutura aqui representa, ela vai representar para a gente carbonos ligados uns aos outros, em que cada ponta dessa representa um átomo de carbono. Tá bem?
E essas linhas que estão entre as extremidades representam ligações. Se eu tenho um tracinho, uma ligação simples. Se eu tenho dois tracinhos, uma ligação dupla. Se eu tenho três tracinhos, uma ligação tripla. Deu para entender isso aqui, gente? Eu estou indo rápido, que a gente vai ter que falar muita coisa. Vocês estão me ouvindo? Deu. Alguém não entendeu? Gente, pode dizer, não entendi. Tudo certo, vamos lá. Gente, agora presta atenção na seguinte coisa. Voltando para o alquetanol. Esse álcool etílico, álcool etanol, ele vai apresentar na prova de vocês da seguinte forma, ó. Dois carbonos, um aqui, ó, e outro bem aqui. E entre esse segundo carbono, eu tenho um grupamento chamado hidroxila. Preste atenção nisso aqui, ó. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Todas as vezes que aparecer um OH, um oxigênio ligado a um hidrogênio, eu digo que o nome dele é hidroxila. Hidroxila. Essa hidroxila, ela vai ser a responsável por algumas funções orgânicas. Renato, o que diabo é função orgânica? Calma que a gente vai aprender agora. Função orgânica, meninos, são propriedades que algumas substâncias vão ter. Por exemplo, eu vou desenhar aqui algumas moléculas e a gente vai ver essas funções, tá bem? Eu estou indo rápido, porque o intuito aqui é dizer o que eu acho que pode cair. Vocês conseguem visualizar que eu tenho uma hidroxila aí, né? Sim, né? Então, presta atenção, ó. Essa hidroxila aqui, ela está aparecendo em diferentes estruturas moleculares. E que cada uma dessas estruturas, elas vai aparecer com um nome diferente. Geralmente, essas provas fazem assim. Jogam a molécula para vocês e pergunta qual a função química da molécula que está sendo apresentada. No caso do álcool etílico, a função dele é álcool. Mas eu vou explicar para vocês por quê. Essa função, ela vai ser determinada a partir do local que essa hidroxila aparece, tá bem? Se essa hidroxila aparecer nessa estrutura aqui de 6 membros, que é o benzeno, a gente vai dizer que essa função é a função fenil, tá bem? Ou fenol. Fenil não, fenol. Renato, então todas as vezes que aparecer essa hidroxila junto a esse anel aromático, que é esse anel benzênico aqui, a gente chama de anel aromático, eu vou dizer que ele é um fenol? Sim. Os anéis aromáticos, eles estão presentes no nosso cotidiano em produtos de limpeza. Preste atenção, porque geralmente essas questões ela parte do cotidiano. Os fenóis, elas estão presentes no nosso cotidiano em produtos de limpeza. Quem aqui gosta de um churrasquinho, uma carninha gordurosinha, né, no períodozinho da Covid, que só que não teve esses dias, vai sentir sempre que quando a gente está fazendo uma carne ali no churrasco, aquele gostinho de defumado. O gosto de defumado, ele também é proveniente dos compostos do fenol. Renato, por que tu tá falando isso aqui do fenol? Gente, a banca da UNC ela é toda a região sul de Santa Catarina. O pessoal ama churrasco e eles gostam de trazer as coisas da realidade deles. Tá bem? O fenol, ele possui o pH ácido. Olha que informação importante. O pH é ácido. Como assim, Renato? Eu estou dizendo que o pH aqui, ó, ele é menor que 7. Tá bom? Então, presta atenção. A hidroxila apareceu ligada ao anel aromático, função fenol. Agora, presta atenção. Se a hidroxila aparecer ligada a um carbono, e esse carbono não fizer nenhum tipo de ligação química, a gente vai só dizer que a função dele é álcool. Não é álcool, é álcool. Tá bem? E a função álcool, diferente dos ácidos carboxílicos, elas possuem, na grande maioria, pH igual a 7. Renato, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa molécula ela nem é ácida e nem é básica, nem é alcalina e nem é ácida. Ela é uma molécula neutra, tá bem?
Guarda essa informação. É por isso que nós utilizamos o álcool etílico nas nossas mãos. Porque se eles tivessem um pH diferente do que a nossa pele pode receber, a gente ia matar a fauna de bactérias que vivem no nosso corpo. Isso aí seria negativo. Usar álcool em gel em grande quantidade mata micro-organismos também que estão na nossa mão, tá bem? E aí pode causar uma baixa imunidade. E por fim, pode aparecer esse caso aqui, ó. Um anel, uma hidroxila ligada, galera, a um carbono, só que esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação dupla. Olha aqui, ó, uma ligação dupla. Quando eu tiver essa hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla, eu vou dizer que essa função é uma função enol. E a função enol tem pH também ácido. Tranquilo? Vamos lá, agora importante. Renato, por que o álcool ele é utilizado para combater o Covid-19? Gente, o Covid-19 é um tipo de vírus que nós vamos chamar de vírus envelopado. O que é isso? O vírus envelopado é aquele vírus que ele vai possuir o seu material genético envolvido dentro de um capsídeo, que é uma cápsula, e dentro dessa cápsula está o material genético. Esse capsídeo aqui, ó, ele é formado por uma camada lipídica. Presta atenção. Lipídica. Tem outras macromoléculas, mas principalmente lipídica. Quando nós falamos em moléculas lipídicas, nós estamos falando de moléculas gordurosas. Aí eu pergunto para você, gente, água e óleo se mistura? Somente a água e o óleo se mistura? Não, não se mistura. Então, se eu pegar a minha mão aqui, que está cheia de Covid-19, colocar debaixo de uma pia e ficar fazendo isso aqui, vou retirar o Covid que está ali? Não, não retiro, porque a água, ela não se mistura com o Covid. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. A partir do momento que nós utilizamos ou detergente ou álcool, nós conseguimos interagir com essa camada lipídica aqui. E presta atenção o que é que acontece. Lembra aqui de uma coisa, ó. O álcool, ele não tem esse formato? CH3, CH2, OH, que é o álcool etílico, que pode ser reescrito assim. Não é isso? Presta atenção. Essa parte aqui, ó, que só tem carbono e hidrogênio, toda molécula que só tem carbono e hidrogênio, então a parte que só tem carbono e hidrogênio, nós vamos dizer que ela é hidrofóbica. Ou seja, não se mistura com a água. Ela vai reagir com aquilo que é gorduroso. Então, ó, toda essa parte que só tem carbono e hidrogênio, ela é hidrofóbica. Ou seja, não se mistura com a água, só se mistura com aquilo que é gorduroso. Preste atenção. Então, estou dizendo para vocês, ó, que essa parte aqui do álcool vai reagir, vai se misturar aqui, ó, com essa camada lipídica. Agora, preste atenção no que a gente vai fazer. Essa parte aqui da hidroxila, ela vai ser polar. Ou seja, é uma parte hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade pela água. Parte hidrofílica, afinidade pela água. Hidrofóbica tem repúdio, não se mistura. Então, essa parte aqui que tem, ó, o OH, ela é hidrofílica, então ela consegue lembrar, porque eu estou falando dessa questão de água. O nosso corpo ele é formado 70% por água. Então, tudo aquilo, qualquer medicamento, qualquer fármaco, qualquer coisa que eu vá colocar dentro do meu corpo, ele precisa ter uma mínima interação com a água, para que as reações ali dentro aconteçam mais fácil. Também vale para o meu externo. Então, presta atenção. Covid está na minha mão. Peguei o álcool, aí esse álcool faz o quê? O álcool interage com essa bicamada lipídica, e essa bicamada lipídica ela faz o quê? Ela se rompe. A partir do momento que ela se rompe, esse material genético está exposto. Ele não consegue mais se replicar. Além disso, nós também temos uma outra coisa que pode ser cobrada na prova, que são os detergentes. Os detergentes e sabões, eles também têm uma característica muito parecida com o álcool, tá bem? E o que é que acontece? Os detergentes e sabões, eles são obtidos a partir de uma reação chamada transesterificação, que inclusive podem cair. Basicamente, o que eu estou desenhando é uma cadeia
O que eu estou dizendo para vocês aqui, ó, é uma cadeia de um sabão e de um detergente. Presta atenção, ó. Onde vocês só estão vendo aqui, ó, tracinhos, tudo isso aqui é formado somente por carbono e hidrogênio. Tudo que é formado por carbono e hidrogênio, ele é a parte hidrofóbica de uma cadeia. Ou seja, ele é a parte apolar da cadeia. Pronto, presta atenção, ó. Tudo isso aqui, ó, está sendo a parte apolar da cadeia. É a parte hidrofóbica. É a parte que vai se misturar com aquilo que é gorduroso. E, Renata, essa parte aqui, gente, ó, preste atenção. Essa segunda parte aqui da molécula, que vocês estão vendo esse SOHNA+, é a parte polar. Preste atenção. Essa parte aqui hidrofóbica, isso aqui é um sabão ou um detergente. Tá bem? Essa parte que vocês estão vendo aqui que é hidrofóbica, elas vão reagir com quem? Elas vão reagir com tudo que é gorduroso na hora da limpeza e principalmente elas vão reagir com essa camada lipídica aqui, ó, que forma o capsídeo do vírus. E o que é que isso acontece? Faz com que o capsídeo se rompa. E essa parte aqui que é positiva, ela vai ser a parte que vai interagir com a água. É por isso que o sabão ele consegue interagir tanto com a parte da água, produzindo espuma, como ele consegue interagir com a parte gordurosa que fica nas coisas. Teve uma questão parecida em 2019, se não me engano. Acho que sim. Tá bem? Então, presta atenção. Essa questão aqui do sabão e dos detergentes é uma coisa que pode acontecer. Tá bom? Então, aqui dentro da parte da Covid, dentro da química, isso é uma das apostas. Preste atenção no que eu preciso dizer para vocês ainda. Termos como hidrofóbico, hidrofílica, polar e apolar irão aparecer. Vocês devem ter domínio. Renato, o que é a parte da molécula polar ou então a molécula polar? A parte da molécula que é polar é aquela parte que vai interagir com a água. Ela também pode ser chamada de parte hidrofílica. Hidro de água e filia de afinidade. Hidrofílica, afinidade pela água. E, Renato, o que é a parte da molécula que é apolar? A parte da molécula que é apolar é aquela parte que é formada por elementos iguais. No caso aqui, somente por carbono e hidrogênio. Elas não possuem carga. E, consequentemente, a gente vai chamar elas de uma parte apolar, que vai aparecer também com o nome de parte hidrofóbica. Hidro é água, fobia é medo. Então, a parte hidrofóbica é aquela parte que não se mistura com a água. Tá bom? Isso aqui vai ser interessante porque provavelmente a prova traga a bicamada lipídica. Estou desenhando para vocês aqui, ó, uma membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é formada por isso aqui, ó. E ela vai se repetindo. Essa parte aqui que vocês estão vendo, parecendo uma bolinha, ela é uma parte que a gente chama de fosfato, que é o PO4 3-. Esse PO4 3-, é uma parte que vai reagir com a água, tá bem? E essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, que são esses tracinhos, nada mais são do que gorduras. Então, quando eu pego e dou um amplio a nível molecular, eu vou ver que tem um monte de carbonos e hidrogênios ligados, que possam ser representados também assim. Tá bom? Então, presta atenção. A camada lipídica que formam as células, só para lembrando, ó, isso aqui é uma célula, isso aqui é a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídica. O fósforo é desse fosfato e lipídica é desse líquido aqui que tem aqui, que é tipo um óleo, tá bem? Então, presta atenção. Essa parte lipídica, ela é a parte apolar dessa camada. E essa parte fosfato é a parte polar. Então, pode acontecer que eles cobrem para vocês também saberem disso, porque essa mesma bicamada fosfolipídica é a camada que forma aqui o envelope do Covid-19. Tá bom? Lembrando que eu não estou falando aqui das cerdas, que são essas estruturas, os spins, né? Que são aquelas estruturas que ficam em cima do coronavírus. Tá bom? Eu não estou falando deles, estou falando propriamente dessa estrutura aqui mais interna. Esse aqui são proteínas. Gente, fui claro, fui rápido.
Deu para acompanhar? Estou jogando muita informação, né? Perguntas? Vamos lá. Outra coisa também sobre o álcool em gel, tá bem? O álcool em gel ou o álcool, o álcool puro mesmo, ele não serve para combater o Covid-19, tá bem? Renato, por que ele não serve? Renato acabou de dizer para a gente que ele tem uma parte que é hidrofóbica, que ataca essa camada lipídica, rompe ela e faz com que o vírus não consiga se reproduzir e entrar dentro do corpo. Tá certo? Tá. Só que o que acontece? O álcool, ele é uma substância muito volátil. Para lembrar o que é uma coisa volátil, só vocês pensarem aí quando as situações que a mãe de vocês fala assim, fecha o tubo de acetona, senão a acetona some. O que é que acontece? A acetona que está ali, ela está sumindo. Isso a gente chama de volatilizar. É quando tem uma substância aberta e em temperatura ambiente ela vai embora, ela vai volatilizar, tá bem? O álcool ele tem essa propriedade. Tanto é que quando você vai no posto de gasolina, vai abastecer um carro com álcool, o etanol, né, ou com gasolina, você sente aquele cheiro. Substâncias voláteis, elas emitem muito cheiro pra gente. É o que que acontece. Se a gente colocar somente o álcool puro na mão, esse álcool ele não consegue romper ou quebrar 100% dessa camada que a gente está falando, desse envoltório aqui que o Covid tem. Mas quando eu coloco esse álcool em gel, que a gente passa por uma pasta e emulsifica ele, emulsificar para a química é quando ele deixa ele pastoso, tá bem? A gente vai fazer com que esse álcool ele passe mais tempo na mão. E esse tempo a mais que ele passa na mão vai impedir que ele vai volatilizar, né? Fica menos volátil e, consequentemente, ele vai ter uma melhor eficiência. Aí, uma coisa que é importante falar: esse álcool que nós vamos ter que utilizar, ele tem que ser o álcool obrigatoriamente álcool 70%. O que isso quer dizer, Renato? Isso quer dizer, vou botar aqui no quadro branco. Isso quer dizer, ó, que a cada 100 ml da mistura do álcool que você vai comprar, 70 ml é álcool etílico. E o restante, Renato, esses 30 ml que sobrou, esses 30 ml aqui que está faltando, é água. Ou seja, nós estamos misturando álcool puro com água, tá bom? Então a gente mistura álcool com água. E essa proporção é a proporção correta, porque essa proporção de 30% é a proporção que faz com que o álcool ele permaneça um tempinho a mais na pele, devido à interação com a água que tem no nosso corpo, e o álcool ele tem a força suficiente para romper essa camada, tá bom? Esse mesmo álcool 70, ele pode ser utilizado para outros tipos de limpezas domésticas, porque a propriedade é parecida, inclusive com um efeito antisséptico. Efeito antisséptico é o efeito de combate a micro-organismos ou patógenos. Patógenos é um organismo que causa doença, tá bem? Mandaram aqui uma pergunta. Quanto menos volátil, mais eficaz contra o Covid, né? No caso do álcool, sim, tá bom? Toma um chá de sumiço, fica menos volátil. Isso. Gente, aí outra coisa também. Renato, o álcool e o sabão é a única forma que é utilizada? Não. Gente, lá no estado do Rio de Janeiro foi montado recentemente algumas cabines de esterificação. Essas cabines de esterificação, elas funcionam basicamente da seguinte forma. Eu pego um átomo, na verdade eu pego uma molécula que é óxido de cloro. Acho que é esse aqui. É o ClO2. E o que é que acontece? Essa cabine, ela funciona como se fosse uma caixinha, dessa forma aqui, ó. Aí as pessoas, elas vão entrar no metrô, passa por essa cabina, indo para lá e sai do outro lado. Essa cabina, ela fica soltando aqui, ó, um monte de gás, enquanto você vai passando. Esse gás nada mais é do que um desses dois gases. Eu não sei qual dos dois é, porque eles têm uma propriedade muito parecida. Eu acredito que seja esse aqui, por ele ser mais instável. E observe o que esse gás vai fazer. Esse gás, que é o cloreto, né, o óxido de cloreto, ele vai
ele é muito oxidativo. O que é uma coisa oxidativa? Uma molécula que ela é muito oxidativa, é uma molécula que vai pegar os elétrons que está em qualquer coisa e vai roubar para ela. Então, imagine a seguinte coisa. Eu tenho aqui, ó, um envelope de um vírus. Aí opa, eu desenhei uma molécula de benzeno, gente, esquece isso aqui. Tem aqui um capsídeo de um vírus, um capsídeo viral, e aqui dentro está o material genético, tá bem? Aí esse bichinho aqui, ó, ele tá cheio de pontinhas para fora, que é aquelas cápsulas de proteína que a gente já tinha visto em outros aulões, tá bem? Aí o que é que acontece? Quando você passa dentro dessa cabina, esse gás aqui, que ele é muito oxidativo, ele passa perto desses spins. Aí fala assim, que bonito, né? Vou roubar seu elétron. Aí o que é que ele faz? Esses spins, essas proteínas, elas são proteínas de reconhecimento. Basicamente, elas servem para poder entrar dentro da célula e programar a reprodução. Então, ela é um pouco instável, quimicamente falando. Então, o que é que esse gás fala? Então, quer dizer que você é instável, né? Vai lá e cutuca e rouba um elétron. No momento que a gente toma um elétron desse spin, observa que louco. Esse vírus não consegue mais se replicar. Ele perde sua função de replicação porque ele não consegue mais entrar dentro da célula. Porque esse spin aqui, ó, é como se ele tivesse uma chave para poder entrar dentro do organismo. E quando eu roubo o elétron, ele para de funcionar, porque acontece uma coisa chamada desnaturação proteica. Desnaturação proteica é quando uma proteína ela perde seu formato. Então, imagine aqui, ó, que esse spin tem esse formatinho de boca. Aí esse CLO ele fala assim, vai ter mais não. Vem aqui, ó, ClO2, ataque, rouba o elétron. Formando aqui o ClO. Automaticamente, esse bichinho que tinha uma cavidade de boca para cima, por eu ter roubado o elétron dele, ele perde seu formato. Ao invés da boca ser para cima, passa a boca ser para baixo. Não funciona mais, ele não consegue mais replicar. Então, isso aqui, ó, é uma tecnologia que a gente utiliza, não é muito comum, mas que é eficiente, tá bom? E aí no combate do Covid-19. Gente, dúvidas, perguntas? Deu para entender? As coisas malucas, né, da química, mas vai dar, acho que deu para acompanhar. Vi isso num filme. Ficou borocochô. Isso, fica tristinho. Uma coisinha assim, depressiva e afins. Gente, eu tô muito cor de memes nas minhas séries, não sei vocês, mas eu não fiz outra coisa, a não ser meu TCC e ver meme na internet. Gente, vamos lá, né? Então, isso aqui, ó, sempre qualquer prova, a gente já sabe que vai cair Covid. Então, já tira um tempinho para falar sobre eles. O que mais, Renato, pode cair de química aí que sempre aparece? Gente, o que pode cair aqui na ONC de química é uma coisa chamada nada mais importante que meme. Isso, Guilherme. Então vamos lá. Outra coisa que pode cair e que tem muito a ver com a química orgânica é uma coisa chamada isomeria. Pera aí, deixa eu explicar para vocês o que diabo é isomeria. Gente, ó, isomeria são moléculas que, teoricamente, elas não são iguais. Eu estou desenhando aqui, ó. Aí eu já mostro para vocês o que é que eu estou querendo dizer. Olhem para cá, ó. Eu tenho a molécula 1 e eu tenho a molécula 2. Essas moléculas, elas não são iguais. Mas quando eu faço a fórmula molecular dela, que é essa molécula aqui, ó. Ela tem quantos carbonos? 2. Ela tem quantos hidrogênios? 3, com 3, 6. Tem quantos oxigênio? 1. Isso é a fórmula molecular. Quando eu monto a fórmula molecular das duas moléculas, elas vão ter exatamente a mesma fórmula. Ó. C1 com C1, 2. H3 com mais H2, H5 com mais 1, H6 com oxigênio. Observe, são moléculas totalmente diferentes, mas as suas fórmulas moleculares, elas são idênticas. Quando isso acontece, nós chamamos de isomeria, tá bem? E as isomerias que costumam aparecer nas provas são isomerias cis e trans, isomeria de função. Carboidrato, só por curiosidade. Já mostro. Não, nesse caso aqui não, tá bem? Mas poderia ser considerado se a gente fosse na bioquímica. Aí vamos lá, prestar atenção na coisa. Gente, ó, se vocês olharem para cá, vocês conseguem identificar nessa molécula uma hidroxila.
Então, você já sabe que se eu tenho um hidróxido ligado a um carbono e ele só faz ligação simples, isso aqui tem uma função chamada álcool ou álcool. Algumas questões aparecem como álcool. Já que não, ó. Nesse caso aqui, o oxigênio está aparecendo no meio da cadeia. Está aparecendo entre dois carbonos. Sempre que o oxigênio aparecer no meio de uma cadeia carbônica, a gente vai dizer que ele é um heteroátomo. Ele é um átomo diferente do carbono. E ele vai receber aqui o nome de uma função orgânica muito importante, que é a função éter. Tá bem? A função éter é a mesma função química que vai estar ali atrelada a uma droga ilícita chamada loló, tá bem? Então, essa molécula que eu estou desenhando para vocês aqui, ó, nada mais é do que a molécula do loló. Muito fácil de ser sintetizada, por sinal, não pesquise na internet porque isso dá crime e a Polícia Federal vai na sua casa, tá bom? Só para dizer isso. Você botar assim no Google, como produzir loló. 2 dias a Polícia Federal está na sua casa, tá bom? Você vai ter que fazer esclarecimento porque você está pesquisando isso. Não estou dizendo porque eu sei disso, mas já não faça, tá bom? E se você que for químico, principalmente não faça mesmo. Mas vamos lá. Então, observa que é a seguinte coisa. Ei, vocês estão rindo, mas vocês não sabem nem o que foi, viu? Especificando. Então, preste atenção, ó. Vocês estão observando que essas duas moléculas, elas possuem a mesma fórmula molecular. Então, se eu sei que duas moléculas diferentes, elas estão possuindo a mesma fórmula molecular, eu já vou chamar isso de isômero. Isômero é uma palavra em latim, galera, que vai significar moléculas diferentes, porém parecidas. Elas são diferentes na sua estrutura, mas elas são parecidas nessa representação aqui, ó, que é a fórmula molecular delas. Tá bom? Então, isso aqui a gente vai chamar de... Opa, ficou uma coisa assim meio reta e afins, né? Tá aqui uma régua. Vamos lá. Não deu certo, ficou pior. Mas imagina que aqui eu tenho uma coisinha assim mais retinha. Isômero, tá bem? Então, aí eu tenho a molécula isômero. Os isômeros, eles podem ser de vários tipos, mas a ONC cobrou até hoje 2 tipos. Isômeros de função. O que é o isômero de função, Renato? O isômero de função é quando, preste atenção, é quando o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre, de novo, ó, é quando o oxigênio, é quando o nitrogênio e é quando o enxofre. Ah, Renato, é difícil lembrar. Nitrogênio, oxigênio e enxofre. Vamos fazer um macete? Quando nós estivermos em locais diferentes na molécula, essa molécula ela está sofrendo isomeria funcional. Isomeria funcional é quando nós é quem? Nitrogênio, oxigênio e enxofre. Eles aparecem em posições diferentes na molécula. Exemplo aqui, ó. O oxigênio está aparecendo no meio como um heteroátomo. E aqui ele está aparecendo na ponta como um álcool. Então, são funções diferentes. Uma é uma função éter e a outra é uma função éster. Isomeria funcional. Isomeria de função. Só presta atenção na pegadinha. Já vi cair, ó, da seguinte forma. Tá torta porque eu tô longe do bicho aqui, viu? Vocês vão virando o celular porque eu tô... Gente, ó, presta atenção aqui numa coisa. Essas duas moléculas, elas são idênticas. Concorda comigo? Ó, essa molécula aqui e essa molécula. Elas são absolutamente idênticas, idênticas. Só que o que está acontecendo? No primeiro caso, a hidroxila está embaixo. No segundo caso, a hidroxila está do lado. É isômero? Não. É a mesma molécula. Vocês têm que entender que as moléculas elas podem rodar. As moléculas elas estão em constante movimentação. Então, não é porque eu tenho uma hidroxila que agora está aqui, daqui a pouco está aqui do lado, que vai ser um isômero. Se a molécula tiver a mesma fórmula molecular e for somente o grupamento aqui que mudou de posição, não é isomeria. É apenas um fenômeno chamado de rotação ou sobreposição de Newman, tá bem? Essa sobreposição de Newman basicamente quer dizer que a molécula está buscando estabilidade, ela está procurando uma forma que ela fique mais confortável energeticamente para ela, tá bem? Então, o primeiro caso, isomeria funcional. O segundo caso é a isomeria cis e trans.
Tudo bom. É uma coisa mais LGBT agora, cis e trans. Vamos lá. Gente, o que é isomeria cis e trans? Vamos imaginar a seguinte coisa, ó. Eu vou colocar aqui uma molequinha. E essa molequinha, ela está formada por esse exemplo aqui, ó. Eu tenho dois carbonos ligados e observem, ó, que esse carbono aqui, ele tem uma dupla ligação. Ou seja, eu estou tendo uma ligação dupla. Então, sempre que eu for falar de geometria cis e trans, isomeria cis e trans, eu vou procurar os locais que têm dupla ligação na molécula. Coloque isso na cabeça. Então, tá aqui, ó. Essa molécula, ela vai ser cis ou trans. Gente, o primeiro passo é você fazer a seguinte coisa. Você vai traçar um tracejadinho aqui, tá outra cor, né? Senão vai ficar uma coisa assim muito confusa. Você vai vir aqui, ó, e vai traçar uma linha, cortando essa ligação dupla pelo meio. Aí observa uma coisa. A molécula, ela foi dividida aqui, ó. Imagina que eu cortei aqui. Para cima, eu vou ter dois ligantes e para baixo eu vou ter ligantes diferentes. Preste atenção agora como é que eu sei se ela é cis ou se ela é trans. Primeira coisa, o que é um homem cis? E o que é um homem trans? O homem cis, galera, é aquele homem biologicamente que nasceu com seu aparelho reprodutor masculino e que ele se identifica com seu gênero, tá bem? Ele se identifica com o seu aparelho reprodutor. Já o homem trans, no caso, biologicamente ela nasceu com um aparelho feminino, mas ela com o seu gênero não tá certo. É uma mulher, mas ela tá se vendo como um homem, porque ela é um homem na cabeça dela, tá bom? Então, presta atenção. O homem cis quer dizer que ele nasceu com um. Porque eu não sei explicar porque vai ficar uma coisa estranha, porque tem termos técnicos demais. Enfim, é um homem biologicamente, ele se vê como um homem biologicamente. Já no caso trans, não é isso. Tá no gênero, no sexo. Ai, enfim, gente, eu tô confuso. Vocês entenderam? Se tiver entendido, entenderam. Se não tiver entendido, eu vou explicar de um outro jeito. Calma, calma, pelo amor de Deus. Gente, deu para entender essa questão do cis e trans? Acho que não, né? Se eu for explicar, entra na sociologia, aí tem um bagulho todo lá, aí vai a militância, aí o tabu é quebrado, aí, enfim, eu não tô com a cabeça deu pã. Pronto, então presta atenção. Quando eu falar que uma molécula ela é cis, a gente vai apagar isso aqui agora, tá bem? Observe o que acontece. Quando eu falar que uma molécula ela é cis, os ligantes que estão em cima, eles são ligantes iguais. E os ligantes que estão embaixo são ligantes também iguais. Olha para essa molécula. Quem são os ligantes? O ligante é aquele que está ligado ao carbono. Nesse primeiro caso, eu tenho um hidrogênio. E nesse segundo caso, eu também tenho um hidrogênio. Opa! Então quer dizer que nesse plano de cima, os dois estão iguais. Então é uma isomeria cis. Vamos ver embaixo para a gente poder confirmar. Embaixo, ó, eu tenho um cloro de um lado e cloro de um outro. Então aqui, ó, na parte de cima, as duas posições estão iguais. E na parte de baixo, as duas posições também estão iguais. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um plano cis. Agora, vamos imaginar agora o outro caso. Eu vou colocar uma dupla, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio. Tony Cauê disse que não entendeu. Ó, vamos prestar atenção na seguinte coisa, ó. A gente pegou e dividiu essa molécula aqui no meio, onde tem a ligação dupla, a gente passou um plano imaginário. A gente cortou ela de uma ponta a outra. Aí a gente vai olhar para a parte de cima e a parte de baixo. Se a parte de cima, os dois elementos químicos que tiverem lá forem iguais, e embaixo, os dois elementos químicos que tiverem forem iguais, eu digo que ela tem uma geometria ou isomeria cis, porque cis todos os dois estão do mesmo lado, tá bem? Vamos agora para o segundo caso. No segundo caso, eu tenho aqui a ligação dupla. Traço meu plano. E agora eu tenho a parte de cima,
e eu tenho a parte de baixo. Quando eu olhar para a parte de cima, a gente vai ver a seguinte coisa. Pode sim, só que aí a gente vai ter que ver outra questão, tá bem? Que a gente vai ter que ver diastereoisômeros, e não vai ser interessante. Eu acho que não possa cair, mas pode ser. Vamos lá agora, presta atenção. Ó, os dois ligantes de cima, eles não são ligantes iguais. Então, quando os ligantes não são iguais, eu digo que eles são isômeros trans, tá bem? Por quê? Porque eles estão em posições diferentes. Opa. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Hidrogênio está embaixo e o cloro está embaixo. Gente, para facilitar para vocês, porque às vezes fica muito confuso. Se os hidrogênios estiverem do mesmo lado, é cis. Se os hidrogênios estiverem em lados opostos, é trans. De novo, se os hidrogênios estiverem do mesmo lado, a isomeria é cis. Se estiverem em lados opostos, é trans. Renato, mas aqui tá fácil, porque aí a gente está vendo a fórmula, a estrutura da molécula. Só que geralmente aparece assim, ó. E aí? É cis ou é trans? Esse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, é cis ou é trans? Galera, ó, preste atenção. O carbono, ele sempre vai fazer 4 ligações. Então, eu sei a seguinte coisa, ó, que nessa pontinha eu tenho um átomo de carbono. E aqui eu também tenho um outro átomo de carbono. Vamos ver quantas ligações ele está fazendo, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono, ele não tem hidrogênio. Então, não tem como eu tirar essa terra pelos hidrogênios. Gente, olha aqui a seguinte coisa. A gente está vendo visivelmente o cloro. O cloro, ele está do mesmo lado? Está do mesmo lado ou não está do mesmo lado? Vamos traçar aqui um plano, ó. Pega onde tem a ligação dupla, a gente passa um tracejado aqui de forma imaginária. Para cima, eu tenho um cloro. E para baixo, eu tenho outro. Os cloros não deveriam estar juntos? Deveriam. Mas como eles não estão, a gente vai dizer que eles são trans. Tá bem? Outra forma que vocês poderiam olhar também, ó, é por essa ligação aqui do lado, ó. Estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, pode ser considerado como um grupamento. E aqui também pode ser considerado como outro grupamento. Um aponta para cima, o outro aponta para baixo. Então, nesse caso, seria trans da mesma forma. Só para vocês visualizarem, ó, quando é cis, a gente já consegue ver quase que direto. Olha aqui, ó. Só olhando para essa molécula, a gente sabe que ela tem 3 insaturações. Insaturação é o nome que a gente vai dar para dizer quando a molécula tem ligação tripla, ou ligação dupla ou tripla. Ela é insaturada. Então, olha para cá, ó. Bem aqui eu sei que tem uma ligação dupla. Então, já traço um tracejado para poder ver. Ela é cis ou ela é trans? Gente, ela é cis ou ela é trans? Gente, alguém? Presta atenção, ó. Como eu não estou vendo aqui nem átomos de cloro e nem átomo de hidrogênio, eu posso fazer que nem eu fiz aqui com esses grupamentos, ó. Eu circulo esse, tá para cima. E eu circulo esse do lado, tá para cima. Então, esse caso aqui, ó, é cis. Observe que quando eu tenho os casos cis, geralmente eles aparecem assim, ó, retos. Eles vão lembrar na estrutura como se fosse um barco. Tá bem, ó? E por que um barco? Porque as pontas estão apontando para cima. Ou então uma barraca, porque as pontas apontam para baixo. Ou é um chifre assim, ou um chifre assim. Mas aponta todos dois para o mesmo lado. Quando é trans, não. Quando é trans, é assim, uma aponta para riba, o outro. Gente, vocês estão fazendo tanto bem isso aqui, eu tô dizendo. Uma aponta para cima e o outro aponta para baixo.
Vamos pegar aqui esse caso aqui, ó. Já visualizei que eu tenho uma ligação dupla, tenho uma insaturação. Primeiro passo, traço esse plano. É cis ou é trans? Não tem um hidrogênio, não tem um cloro, não tenho nada. Simples, eu circulo aqui essas pontas. A ponta para baixo, a ponta para cima. Sentidos opostos, então isso aqui vai ser trans. Observem, ó. No caso que é cis, forma barco ou uma barraca, meu pai. No caso que é trans, as pontas apontam para um lugar diferente. Tá bom? E esse aqui, gente, ó. Cis ou trans? Cis. Tá bom? Gente, esses casos aqui, eles podem gerar também um tipo de isomeria chamada isomeria óptica, tá bem? Que é que ela vai falar sobre o sentido que a luz vai rodar, vai rotacionar. Só que não vai ser nosso foco, tá bom? Eu tenho que entrar aqui dentro de um outro tópico porque são questões recorrentes. E eu estou trabalhando somente conteúdos que vocês não viram ainda e que estão caindo mais. É uma coisa chamada centro de quiralidade. Gente, esse centro de quiralidade, ele é importante porque ele vai gerar para a gente isômeros, ou seja, ele vai formar moléculas diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Fórmula molecular é isso aqui que a gente fez há pouco tempo, ó. Isso é a fórmula molecular. Isso aqui é a molécula, isso é a fórmula molecular dela, tá bem? Então, o centro de quiralidade, ele vai trazer isso para a gente. Ele vai trazer possibilidade de formar isômeros. E, Renato, o que é um centro de quiralidade? Gente, o centro de quiralidade é quando eu tenho um átomo de carbono, vou botar aqui no centro, ó, e esse átomo de carbono, ele vai se ligar a 4 partes diferentes. Nenhuma parte é igual à outra. Vamos colocar aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui um exemplo, um carbono. Esse carbono aqui em cima, ele se liga com o hidrogênio. Tá bem? Bem aqui, ele vai se ligar com uma hidroxila. Bem aqui embaixo, ele se liga com um átomo de cloro. E aqui do lado, ele se liga com um átomo de flúor. Gente, vocês estão vendo que o carbono central, sempre eu falo do carbono central, que é esse carbono que a gente coloca um asterisco, tá bem? Ele está ligando a 4 ligantes diferentes. Ligantes é esses bichinhos aqui, esses abençoados que se ligam a ele, tá bem? Então, quando ocorrer isso, que eu tiver um átomo de carbono e esse átomo de carbono se ligar a 4 partes diferentes, eu digo que esse carbono é um carbono quiral. Carbono quiral nada mais é do que um carbono que está se ligando a 4 partes diferentes da molécula. Tá bem? Renato, por que é importante esse centro quiral? Gente, esse centro quiral aí, ou essa quiralidade, ela vai ser importante para a gente, porque lembra que eu falei bem aqui assim, ó, que a molécula geralmente ela rotaciona buscando estabilidade. Quando isso aqui acontece, ó, que eu tenho 4 ligantes diferentes, essa rotação ela não pode acontecer. Por que ela não pode acontecer, Renato? Porque a partir do momento que eu pegar essa molécula e desenhar ela da seguinte forma, ó, ela já não é a mesma molécula de antes, porque ela mudou suas propriedades, porque a molécula vai mudar o seu formato, tá bem? Aqui, ó, quando a gente rodava, não tinha interferência nenhuma, porque 3 dos ligantes eram iguais, 2 dos ligantes eram iguais, então não mudava muita coisa, não mudava nada, na verdade. Já no centro de quiralidade, se eu mudar uma posição, eu mudo toda a molécula. E, Renato, como eu sei quantos isômeros vão ser formados a partir daquilo? Gente, para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que fazer um cálculo aqui que vai funcionar nessa função. 2N, onde N é o número de carbonos quirais. Então, se na molécula ela tem um carbono quiral, eu vou dizer aqui, ó, que é 2 elevado a 1. Então, ela pode ter 2 isômeros. Tá bom? Se na minha molécula ela tiver 2 centros quirais, N aqui vai ser 2. Então, vai ser 2 elevado a 2. Eu já vou ter agora 4 isômeros.
Se eu tiver 3, Renato, se eu tiver 3, ó, já vai botar agora que ao invés de 2, um 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 carbonos quirais. Renato, e como é que isso aparece numa molécula? Aparece assim, bem simplificadozinho? Não, gente. Numa molécula, ela aparece assim, ó. Já estou finalizando, tá ok, gente? Aí eu vou abrir para tirar dúvidas de vocês. Ela vai aparecer da seguinte forma. Pronto, vamos lá. Gente, quantos centros quirais eu tenho aqui? Presta atenção. Centros quirais é sempre que eu tiver um átomo de carbono e ele estiver ligando a 4 coisas diferentes. Então, a primeira coisa que eu vou ter que olhar, ó, já vou procurar aqueles carbonos que a gente já pode identificar. Tipo, esses carbonos aqui que estão em linhas retas, que, tipo, a gente só já vê aqui, ó, por exemplo, aqui tem esse canto. Vou botar aqui um exemplo. Bem aqui, ó. Aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho outro. Fica subentendido isso, tá bom? Isso aqui eu já sei que não é um carbono quiral. Aí aqui também não é, aqui também não é. Aí eu chego bem aqui. Isso aqui é um carbono quiral? Fiquei na dúvida. Vou pensar. Para cima eu tenho um fluo, é um ligante. Para baixo eu tenho uma hidroxila, outro ligante. Aí agora presta atenção, aqui é a pegadinha. A pegadinha é a seguinte: a gente vai na lógica a gente pensa que a gente só é para olhar para esse carbono aqui, né? E para esse do lado. Só que não é. A gente olha para tudo isso aqui, ó. Tudo a gente vai olhar. Se um lado for diferente do outro, a gente vai considerar como ligantes diferentes. Se um lado for igual ao outro, ligantes iguais. Agora a pergunta: esse lado aqui é igual o lado de cá? Sim ou não? Não. Então já vou vir aqui ó, e vou colocar um asterisco. Então, esse asterisco que eu estou colocando aqui, ó, é para dizer que esse carbono é um carbono quiral. Sempre que eu colocar um asterisco em um carbono, entenda que ele é um carbono quiral. Eu estou chamando a atenção porque ali eu posso ter outras moléculas sendo formadas por causa da posição que ele pode gerar. Isso que é importante até para o Enem, tá bem? Vamos olhar para esse aqui, esse nitrogênio. Esse nitrogênio, ó, ele tem uma dupla NH. Ele pode ser um carbono quiral? Gente, carbonos quirais nunca podem fazer ligações nem dupla e nem tripla. Então não é. Não é quiral. Então temos um centro quiral. Aqui é um centro quiral. Observem. Eu tenho uma parte da molécula que é diferente da outra. Temos dois ligantes diferentes. Mas quando eu olho para cima, eu tenho cloro. E eu olho para baixo, eu também tenho cloro. Então não pode ser um centro quiral. Aí eu venho para cá, ó. Para cima, eu tenho uma parte, um CH3, ó, esse aqui é um CH3. Para o lado, eu tenho esse grupamento enorme. E para baixo, eu tenho esse monte de carbono. 3 ligantes. Mas está faltando uma coisa, está faltando quem? Quem chuta aí o que é que está faltando? Ó, esse carbono está fazendo uma, duas, 3 ligações. Está faltando mais uma para completar. Sempre que um carbono ele não está instável, eu coloco um átomo de hidrogênio. Então aqui tem um quantos centros quirais? O que eu formei agora, mais o centro quiral. Então aqui boto um asterisco. E aqui é a mesma coisa. Vou analisar aqui, ó. Para cá eu tenho um CH3, para cá eu tenho um grupamento, para cima eu tenho um outro. 3 ligações. Está faltando um, coloco o hidrogênio. Então ele tem quantos centros quirais? Mais um centro quiral. Quantos centros quirais eu tenho nessa molécula? 1, 2, 3.
eu posso dizer que essa molécula possui 3 centros quirais, ou seja, 3 centros que podem formar novas moléculas, por causa da posição. Eu posso dizer também que aí eu tenho 3 quiralidades que podem aparecer, mas geralmente a prova pergunta quantos isômeros podem ser formados. Então, já descubro aqui, ó, que eu tenho centros quirais igual a 3. Como é que eu calculo isso? Joga aqui, 2N. Então, é 2 elevado, N é 3. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nesta molécula, ela pode formar 8 novas moléculas diferentes e que possuem a mesma fórmula molecular. Tá ok, gente? Deu para entender? Eu puxei um pouquinho mais para orgânica, eu acho, né? Bem mais. Mas acho que deu para contemplar muita coisa. Vamos lá, eu vou abrir agora para perguntas de vocês. Tá bom? Se vocês tiverem perguntas, podem mandar, que eu vou estar respondendo. Vamos lá, relembra o que é isômeros. Onde foi que eu falei de isômeros? Pronto, vamos aqui. Eu falava para vocês, deixa eu criar um quadrinho novo. Eu falava para vocês há pouco tempo sobre os isômeros. O que são isômeros, gente? Isômeros, galera, são moléculas que possuem a mesma fórmula molecular. O que é uma fórmula molecular, Renato? Tipo, aí tu fala assim que a água ela é H2O. Isso aí é a fórmula molecular dela. Tem a fórmula molecular e tem uma fórmula estrutural. A fórmula molecular, eu sei quais são os elementos que eu tenho. Eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Na fórmula estrutural, eu sei como esses elementos estão ligados. No caso, eu tenho a água, que ela tem geometria angular. Tá bem? Então, o que acontece? Acontece que nos isômeros, eu vou ter moléculas que vão ter... Gente, só pegar aqui uma água, já volto, rapidinho. Voltei. Sim, vou falar para vocês. No caso, quando eu falo em um isômero, são aquelas moléculas que eu vou possuir essas fórmulas moleculares aqui iguais, tá bem? Só que quando eu vou desenhar elas, elas são moléculas diferentes. Vou dar aqui um exemplo. Essa molécula aqui, ó. CH3, CH2, 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 OH. Tá bem? Observe, vamos fazer a fórmula molecular dela, ó. Tem 1, 2, 3, 4 carbono. Então, C4. Esse 4 é pequenininho, tá bem aqui, ó. C4. Tem quantos hidrogênios? 3 com 2, 5. 5 com 2, 7. 7 com 2, 9. Com mais um, 10. Viu que deu um bug, né? C10. Eu tenho quantos oxigênios? 1. Então, observe, eu tenho a fórmula molecular dessa estrutura aqui. Só que o que acontece? Essa mesma estrutura ela vai possuir essa mesma forma molecular. Aí a pergunta, vocês conseguem visualizar que esta molécula é diferente dessa? Então, por eu ter moléculas diferentes, elas tendo a mesma forma molecular, eu vou dizer que elas são isômeros. São moléculas que elas têm estruturas diferentes, elas têm propriedades químicas diferentes, elas vão ser totalmente diferentes, mas que muitas vezes elas são confundidas por conta dessa forma molecular aqui. Tá bom? Então, vamos, só para tirar a prova, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, C4. Quantos hidrogênios? 3 com 2, 5. 5 com 2, 7. 7 com 3, 10. H10. Quantos oxigênios? 1. Tá bem? Então, presta atenção. C4H10O, C4H10O. Então, elas são isômeros porque elas são moléculas idênticas, tá bem? Aí existe alguns tipos de isomeria. Isomeria de posição, isomeria funcional, isomeria óptica, isomeria espacial. Tem inúmeras, tá bom? Aí eu falei para vocês só as que são mais recorrentes. Gente, perguntas, dúvidas, vamos lá, podem mandar. Beber água. A única fórmula... Deixa eu ler aqui que ele perguntou.
A única forma em relação aos centros quirais é 2 elevado a n. Pedro Arthur, sim, mas que você também pode fazer por raciocínio. Como é um artifício matemático, deixa eu abrir minha câmera. Como é um artifício matemático, existem inúmeras possibilidades, tá bom? Vai existir quase que uma infinidade de possibilidades. Você pode fazer por raciocínio lógico, inclusive. Mas joga geralmente em 2n, que é o correto. Outros casos que às vezes as provas podem trazer são fórmulas mais direcionadas, porque dependendo da molécula, deixa eu mostrar para vocês aqui um caso. Tem uma molécula que a gente chama ela de hexano, na verdade ciclohexano. O ciclohexano é essa molécula aqui, ó. Ela parece um anel benzênico, um anel aromático. Cada carbonozinho tem isso. A gente representa ela da seguinte forma. Tá bem? Esse aqui é o ciclohexano. Só que acontece, esse ciclohexano, ele sofre algumas mutações, buscando instabilidade. Ele fica se contorcendo. Então, em alguns momentos, ele vai aparecer da seguinte forma. Que a gente vai dizer que ele está na conformação barco. E em alguns momentos, ele vai se contorcer aparecendo dessa seguinte forma. A gente vai dizer que ele está aparecendo um bote. Então, presta atenção. Aí, ó, vocês estão vendo que é a mesma molécula, vai ter a mesma forma molecular, porque todos vão ter 6 carbonos. Só que a própria molécula está se movimentando buscando estabilidade. Deixa eu jogar aqui no Google para mostrar para vocês que são as projeções de Newman, que podem aparecer para vocês. Conformação, barco e cadeira, ou bote, né? Do hexano. Não fiquem com medo, pelo amor de Deus, tá bem? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Quando eu tô falando dessa estabilidade, eu tô falando em energia. Ó, eu tô falando de energia. Quanto mais, calma, gente, pelo amor de Deus, vou explicar para vocês. Quanto mais energia uma molécula tem, mais instável ela é. Eu gosto de comparar essa questão de instabilidade com o fim de ano de vocês. Nós estamos chegando ano que vem na política presidencial. Então, as famílias elas vão ser divididas em Bolsonaro e o lado aí que é contra o Bolsonaro. E tem sempre aquelas tias que são muito energéticas, que qualquer coisa brigam logo. Então, essas tias que têm muita energia, elas são estáveis, ela dar na cara de um é muito fácil. Então, não é uma coisa muito agradável. Então, a mesma coisa é uma molécula. Quando a molécula ela tem muita energia, o que é que ela faz? Essa tia, que no caso seria eu, ela vai nas outras moléculas e ataca elas vão reagir muito fácil. E para a natureza, não é interessante que as moléculas reajam muito fácil, porque senão acontecem muitos ataques, tá bem? Então, presta atenção. Quanto mais energia tem uma molécula, que essa linha que eu estou passando o mouse para cima, quer dizer que mais essa molécula vai reagir. Então, eu começo aqui embaixo, ó. Eu tenho uma molécula, que esse é hexano, e ele está no formato de cadeira. Ele vai se contorcendo, tentando diminuir, tentando se estabilizar. É o que que acontece? Acontece, galera, que, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo esses átomos de hidrogênios? Esses átomos de hidrogênios aqui, o interessante é que eles fiquem mais distante possível. Só que conforme ele vai se contorcendo, esses hidrogênios começam a ficar próximos. Eles começam a se sobrepor. E essa sobreposição faz com que a energia deles suba. Ou seja, a molécula que estava calminha aqui, ó, cabum, é tipo a tia de vocês que tá lá assim, ó, paz e amor, good vibes, ó, só coraçãozinho. Aí chega seu tio, que é contra o que ela pensa, aí ela começa, vou me controlar, vou me controlar, vou me controlar. Ela sobe a energia, começa a bater palma, aí pá, pá. A gente começa a barraqueira quando a palma começa a acontecer. Então, a mesma coisa que aconteceu. Quando esses hidrogênios eles se aproximam, eles ficam sobrepostos, o que que acontece? A energia deles sobe muito. No caso aqui de vocês, ela vai na cara do seu tio e bate nele. No caso aqui da química orgânica, quando esses átomos eles se sobrepõem, eles reagem muito fácil. Então, o que é que acontece? Rapidamente, ele se contorce de novo, buscando estabilidade. E quando ele se contorce, esses hidrogênios aqui, ó, eles se afastam um pouquinho. E quando eles se afastam, ó, já diminuiu sua energia. No caso, já diminuiu sua instabilidade, passando a ser mais estável.
Só que no caso do hexano, isso aqui fica acontecendo direto, porque ele tem uma frescura no rabo dele que não fica. Então é tipo aquela pessoa, quando tá tudo calmo, fala assim, mas fulaninho fez isso. Aí a pessoa começa a brigar, é tipo isso que acontece na química orgânica, tá bem? Deixa eu mostrar para vocês o que é que eu tô falando para vocês. O que eu tô mostrando para vocês, essa questão de sobreposição, nada mais é do que isso aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus, não se apavorem. São coisas muito simples. É porque os gráficos, meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas basicamente essa molécula aqui, ela está só se movimentando e os seus hidrogênios estão ficando um próximo do outro. E como eles estão ficando próximos, eles tentam se repulsar. Por isso que a energia aumenta muito. Lembrem que o hidrogênio e outras moléculas, o que interagem com os outros átomos, nada mais é do que os elétrons. E os elétrons têm cargas negativas. E essas cargas negativas, com outras cargas negativas, se repelem. Por isso que essa energia aqui, ó, tá subindo muito, tá bom? O meu computador aqui deu uma travada, mas vai tudo bom, né? Tudo bueno. Querido Deus, nessa hora de aflição, eu te peço nesse momento discernimento para que eu consiga achar a projeção de Nilma que eu quero saber. Análise conformacional. Gente, tenha um pouquinho de calma, não se apavorem, tá bom? Vocês vão ver umas coisas assim que vocês fiquem com medo, mas é muito, pelo amor de Deus, eu acredito que isso aqui é muito magnífico. Tá bom? Pronto. Gente, ó, imagine a seguinte coisa, ó. Imagine que eu tenho uma molécula, essa molécula CC, e que eu estou observando ela não de frente, como a gente olha assim de lado ela, quero te desenhar a molécula, a gente não olha assim de lado, oh meu Deus, que abençoado, tipo aqui, ó, como eu estivesse visualizando ela aqui de frente. A gente vai pegar ela que tá aqui, ó, como se você estivesse vendo ela de bandinha, e vai virar ela assim, ó, pra gente poder ver de frente. Quando a gente olha de frente, a gente só vai conseguir ver o átomo central, que é essa bola aqui de cima, tá bem? Essa bola aqui de cima é um átomo de carbono. E esses traços que a gente está representando aqui, ó, esse traço para cá, esse traço para cá e esse traço para cá, nada mais são do que os ligantes. Então, olhem para cá, ó. Isso aqui é um hidrogênio, aqui é um hidrogênio e aqui é um hidrogênio, tá bem? E no plano de trás, eu não consigo ver o átomo de carbono, mas eu consigo ver os hidrogênios dele. Aqui, ó, um hidrogênio está aqui, esse hidrogênio está aqui e esse hidrogênio está aqui. A gente pensa muitas vezes que as moléculas elas estão paradas, só que não. Esses átomos de carbono eles ficam rodando, ou sentido horário, ou sentido anti-horário. E o que é que acontece? Nessas rotações, pode ser que esse átomo de hidrogênio que está aqui, ele se encoste com esse átomo de hidrogênio. Eles ficam assim, ó, um pareado com o outro, ele fica sobreposto. E quando isso aí acontece, gente, é o momento que essa energia aqui sobe, tá bom? Então, essa subida de energia nada mais é do que uma instabilidade acontecendo. Preste atenção também, para vocês, pelo amor de Deus. A forma mais estável dessas projeções é quando ela está assim, ó, todas o mais distante possível. A forma mais instável é essa aqui, ó. Quando os dois hidrogênios estão um sobreposto ao outro. Se não for o hidrogênio, é o átomo mais volumoso, o átomo com maior massa molar, massa molecular, tá bom? Eu não vou explicar isso porque eu acho que a gente vai perder muito tempo. Transtorno bipolar. Quando o hexano está em sua forma normal, é quando ele está no seu menor nível de energia. Pronto, deixa eu contar uma coisa para vocês. O hexano, ele não é da forma como a gente desenha em sala de aula. Ele fica nessa frescura aqui, ó. Hora tá assim, hora tá assim, hora tá assim, hora tá assim, assim. Ele é instável, é uma molécula muito instável. Tanto é que ele é muito tóxico. Se a gente é aquele amigo tóxico, se você cheirar um pouco de hexano, você desmaia na mesma hora, pei para trás. Porque ele ataca suas vias respiratórias e fica fazendo essa frescura aqui dentro do teu sangue. Esse rebuliço todinho aqui. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que é que ocorreu? Para. E ele dá assim, retrocedendo. Aí, bem pouco tempo, quem está retrocedendo é você. E já vai para outro plano espiritual conhecer Deus. Oi, Deus, tudo bem? Estou aqui. A gente conhecer hoje. Aí a porta do inferno é ali, pode descer pelo elevador. Tá quebrado, pode ir pela escada. É tipo isso que acontece. Tá bem? Então, existem algumas moléculas que nós desenhamos no nosso dia a dia que elas não são iguais nós desenhamos. Um exemplo dela é o ciclohexano. Ela tem esse rebuliço todo que ela fica nesse gaucho de cadeira boa, não sei o quê. Não vai, tá bom?
A gente só aceita que é assim, pronto. Então, interessante. Isso aqui pode aparecer para vocês, tá bom? Essas representações de Newman. Aí é importante. Tem alguns nomes que vocês devem saber nessas projeções. O primeiro nome é quando a molécula está eclipsada. Renato, o que quer dizer quando a molécula está eclipsada? Gente, a molécula está eclipsada quando... O que é o eclipse? É quando tem um astro e na frente dele passa outro. Eclipsou. É o eclipse, tá bom? Então, a mesma coisa acontece aqui quando eu estou falando de uma molécula eclipsada. Uma molécula eclipsada é quando os dois átomos de maior massa, ou seja, os dois átomos que têm mais elétrons também, eles estão assim, ó, um na frente do outro. Quando a molécula está eclipsada, essa molécula está o quê? Ela está na sua forma mais instável possível. É o momento que ela está com a maior energia possível. Ela está no ribuliço, está no estrondoso, todo dia batendo palma, ela já está aqui no ponto, já na cara de alguém, ela já começa a reagir, tá bem? Outra coisa, outro nome que a gente precisa saber é a posição Gauss. A posição Gauss é quando a molécula ela está com seus ligantes de maior massa, ou seja, os ligantes com maior densidade de elétrons distantes. Olhem aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, elas estão distantes. É isso aqui a representação de uma molécula Gauss. E existe, aqui na verdade, a Gauss não é a mais estável não, viu? Ela é a intermediária. É assim, tipo, tem uma pessoa no meio apartando, mas qualquer coisinha pode ir para cima e dar na cara um do outro. A posição mesmo correta, mais estável de todas, é a posição anti. Anti é quando tá um bem volumoso de um lado e o outro bem volumoso do outro, tá bom? Então, observem aqui, ó. Eclipsado, os dois elementos de maior massa estão um sobre o outro. Gauss, eu tenho ali eles próximos, já estou com uma estabilidade um pouco maior comparado ao eclipsado. E eu tenho a posição anti, que é quando eles estão totalmente opostos. Tá bom? Aí, aqui, ó, é a representação energética desses gráficos. Vamos lá. O primeiro caso aqui, ó, vocês conseguem ver que está eclipsado, né? Ó, eclipsou. A energia faz o quê? Sobe. Aí o outro, ó, o hidrogênio ele já rotaciona aqui para o lado. Já ficou Gauss. Quando ele fica Gauss, ó, a energia já diminui, estabiliza um pouquinho. Aí ele faz o quê? Roda de novo. Aqui em cima, ó, já deu uma outra rodada. Já ficou aqui mais próximo de novo. O que acontece? A energia sobe. Quando ele fica aqui, ó, nesse caso aqui, antes, a energia já está baixa de novo. Então, o que a gente está mostrando ali é só uma questão energética. Quando a molécula está com seu alto nível energético lá em cima, quer dizer o quê? Quer dizer que essa molécula vai reagir muito fácil, ela tem uma cinética muito, muito boa, tá bom? E é tudo para a carreira. Aí aqui é a representação dos elétrons, e é o que eu estava falando para vocês, ó. Esses elementos, eles possuem uma nuvem eletrônica. E quando essas nuvens eletrônicas elas estão próximas, eles se repulsam, por isso que a energia sobe muito, tá bom? Aí aqui seria, ó, a representação mais correta possível, ó. Vocês conseguem ver, ó, que eles não estão no mesmo patamar energético, eles estão oscilando. Ora, aqui Gauss, aqui eclipsada, então anti, então vai, né? Planos, aí aqui são as ligações sigmas e pis, acho que a gente já deu uma falada sobre elas, né? Mas não nesse aulão de hoje, em outros aulões. Eu acho que já afirmei para vocês demais, né? Mostrando isso. Deu umas brincadeiras aqui com vocês, é porque senão vocês vão ficar malucos. Gente, deu para entender? Dúvidas, perguntas? Desculpa as brincadeiras, eu não estou muito bem. Tá tudo bueno, né? Só beber mais água, minha garganta tá doidinha aqui. Pronto. Gente, dúvidas, perguntas, críticas, sugestões? Vou pedir desculpa novamente pelo atraso, que tá todo mundo aqui, né? Temos 32 pessoas. Gente, eu me atrasei, eu tinha marcado um para 3h30, só que o meu guarda-roupa, ele derrubou, caiu o fundo de trás, não sei o que foi acontecer, ele foi puf. Aí a gente teve que tirar todas as roupas para poder pregar novamente. Aí assim, ou era isso, né? Ou eu também as roupas em caixa, não tá dando. Aí foi o que aconteceu. Fui me empolguei aqui arrumando o quarto, até a garganta tá meio ruim por causa da poeira, eu tenho rinite alérgica.
e acabei esquecendo ao longo de comunicar a vocês que eu iria atrasar. Então foi por isso que ocorreu. Mas tudo que eu tinha planejado, que na verdade, contar um segredo para vocês, só entre nós, eu não preparo aula, sabe? Eu chego na hora e dou a aula, porque vai. Eu tenho esse problema, eu não sei sentar e preparar uma aula. Então, tudo que foi preparado na minha aula foi dado para vocês. O que faltou, vocês podem procurar no privado, estou à disposição, tá bom? E desculpa pelas brincadeiras, desculpa pelo atraso, não foi proposital. Se fosse, Deus me defenda, né? Pelo amor de Deus. Tudo bom? Tudo bem? Qualquer dúvida, gente, vocês estou à disposição. Sexta-feira, vocês vão ter um aulão de geografia com o professor, não lembro o nome, nunca lembro o nome dele. Vai ser voltado para o BRAC e para o OBG. O BRAC é de cartografia, o OBG é de geografia. Os times olímpicos específicos desses grupos devem assistir. E eu queria só convidar os meninos que medalharam, né, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, se possível, vocês irem lá na escola para a gente poder fazer a fotografia, para poder fazer a arte, fotografiazinha oficial, se vocês tiverem farda, vão de farda. E aí vocês me comunicam se vai ser possível no grupo ou não, tá bom? Para a gente poder ver isso. Parabenizar também, gente, nesse mês aí de férias, né? Vocês deram um nome, várias medalhas chegaram, e eu quero parabenizar vocês em relação a isso. E que eu sinto muito, muito orgulho mesmo de fazer parte desse time de alunos muito dedicados que são vocês. Podem contar comigo, estou sempre à disposição, às vezes um pouco mal-humorado, quase sempre, mas meu jeitinho de ser, tá bom? Gente, agradeço por vocês estarem aqui até agora, desculpe as brincadeiras. Vou parar de gravar, se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição, senão a gente finaliza. No mais, um beijo no coração de vocês e se cuidem, tá bom? Agora, quem quiser sair, sai. Quem não quiser, a gente vai tirar algumas dúvidas, alguma coisa do tipo. Valeu, gente. Tchau, Iranildo. Até mais. Vai ter frequência? Não, gente, não vai ter frequência. Primeiro aulão. Samuel Pereira, Efraim, até mais, Efraim, Maria Eduarda, Maria Rita. Tchau. Tchau, Eduardo. Tchau, Jones. Até mais. Tchau, Manu. Cheiro. Isso que ninguém mais, né? Então, gente, fui.